voltando, você viu agora há pouco aí o Festival do Shopping do Automóvel, mandando um grande abraço para o Josairton Medeiros e toda a equipe do Shopping do Automóvel, Josairton, Joseli, todo o pessoal do Shopping do Automóvel João Pessoa. Estamos recebendo aqui nos estúdios do Rede Verdade o economista Alexandre Nascimento. O Brasil inteiro tem acompanhado, o mundo inteiro, as medidas, o tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. É uma guerra comercial que tem, inclusive, aí, gerado impactos no Brasil e no mundo também. A gente vai tentar compreender que movimento é esse, que o Brasil também faz o seu movimento, conversando com o economista Alexandre Nascimento. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem? Boa tarde, Bruno. Quase tudo bem, Bruno. A gente está vivendo um momento economicamente bem turbulento, mas, assim, dentro das possibilidades, eu acredito que o Brasil ele tem tentado ali vamos dizer assim, tomar a medida mais cautelar, e eu acredito que daqui a pouco isso tudo tende a dar tudo certo. O que está acontecendo nos Estados Unidos tem um grande reflexo aqui no Brasil. Para a gente compreender um pouco mais do reflexo do que acontece no Brasil, vamos compreender o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Quem está em casa, vez por outra, recebe aqui um recorte no WhatsApp, no Instagram, um vídeo no YouTube, ou vê na TV ou no rádio. Donald Trump faz tarifaço, faz isso, faz aquilo. Que movimento é esse que está acontecendo nos Estados Unidos a partir do seu presidente Donald Trump em relação à questão das tarifas comerciais impostas aos outros países? Bom, para o nosso amigo que está em casa compreender um pouco melhor, o presidente Donald Trump, desde que ele ascendeu à presidência, ele prometeu fazer um processo de tornar os Estados Unidos novamente como o grande promotor da economia mundial. Então, o que ele está fazendo é tentando tomar medidas para que todo mundo, Bruno, traga de volta para os Estados Unidos esse papel mais importante. Ou seja, ele impôs tarifas a todos os países do mundo. Impondo essas tarifas, ele fez com que todos os países agora tivessem que vir até os Estados Unidos para negociar, ou chamar os Estados Unidos para negociar. E com esse processo, ele tentar conseguir acordos comerciais melhores do que ele viu que nesse momento existem dentro dos Estados Unidos. O objetivo principal foi esse. Só que as consequências justamente da medida que ele está tomando realmente está tendo uma repercussão e realmente consequências diferentes, eu acredito, até das quais ele entendeu que poderia se ter. E isso realmente está deixando a economia não só americana, mas também mundial, em situação aí, nesse momento de turbulência. Para quem está em casa compreender, hoje qual é a relação comercial do Brasil com os Estados Unidos? Nós importamos, exportamos? O que é que isso daí atrapalha a relação comercial do nosso Brasil com os Estados Unidos? O Brasil nesse momento, ele tem, tanto na China como nos Estados Unidos, China, Estados Unidos e União Europeia. São os três principais parceiros econômicos do Brasil atualmente. Esses três principais parceiros estão nesse momento em guerra tarifária. E aí, se a gente pegar somente os Estados Unidos, como foi a tua pergunta, o Brasil hoje tem uma balança comercial com os Estados Unidos que é ali superavitária, muito pouco superavitária. E por isso, inclusive, algumas pessoas perguntaram, mas por que só foi 10% em relação ao Brasil e a China, por exemplo, 34%, a União Europeia 20%? Porque o Brasil tem uma situação de menos exposição em relação a essa pauta comercial com os americanos. Mas, de fato, se os Estados Unidos realmente impuser essas barreiras, alguns segmentos da economia brasileira vão sofrer mais. Alguns segmentos vão. Só que esses segmentos, por exemplo, como suco de laranja, como, por exemplo, de carne, que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Somos o maior exportador de carne, o maior exportador de carne do mundo. E aí você vai ter o quê? Esse produto, Bruno, sendo colocado à venda dentro do mercado nacional. A partir do momento que esse empresário, ele em vez de exportar, ele colocar à venda no nosso mercado interno, a tendência é, quanto mais produto eu tenho no mercado interno, eu aumento a oferta. Se eu aumento a oferta, o preço do equilíbrio tende a cair. Então existe um traço favorável para a economia como um todo desse tarifaço. Existe também. Para quem está aqui no Brasil. Para quem está aqui no Brasil. Ou seja, fecharam as porteiras lá, nós temos uma alta produção, e aí para que esse produto ele circule, ele tem que circular no Brasil. Para circular mais, você baixa o preço. É um pouco disso aí, mas a própria oferta, quando ela é uma oferta maior, ela já pressiona esse preço de equilíbrio. Então, de alguma forma, nessa pauta de exportação que o Brasil tem hoje com os Estados Unidos e que existe mercado
consumidor aqui no Brasil, é provável que a gente tenha uma redução. Só que, infelizmente, em virtude dessa turbulência comercial, o dólar que a gente vinha ganhando 2, 3, 5% quase que diariamente, a gente teve aí agora uma perda muito grande. O dólar hoje bateu aí, eu acho que teve uma hora que eu vi o mercado, ele estava aí em torno de 6,20 já operando. Alguém me disse que estava operando até mais do que isso já. Então, isso vai fazer realmente uma pressão contrária, porque alguns produtos que dependem tanto do preço mundial da commodity, ou seja, porque é quem define o preço não é o Brasil, mas é o mundo, se realmente subir muito, esse preço aqui também vai ficar ainda maior. Fora a questão do dólar, você falou daqueles produtos que nós temos aqui e mandamos para os Estados Unidos, mas aquilo que nós compramos diretamente dos Estados Unidos, como por exemplo, a gente comentava agora há pouco no rádio, este telefone, que é da marca Apple, que vem genuinamente americana, além de outros produtos que nós compramos por lá. Nós vamos sentir isso na hora da compra, de um reajuste? A gente vai sentir, algumas pessoas têm até dito assim, Bruno, mas quem impôs a tarifa foi os Estados Unidos, não foi o Brasil. Se o Brasil não impôs tarifa nenhuma, por que o preço desse produto pode subir? Vamos entender. Você citou um exemplo aqui de um celular que é muito vendido no Brasil, que é o celular da Apple. Esse celular, hoje a gente viu muitas notícias, e ontem também, ele está sendo esvaziado os estoques dele nos Estados Unidos. Porque os componentes desse celular aí, alguns deles são fabricados no Japão, na China e em Taiwan. Esses 3 países tiveram aumento de tarifas pelos Estados Unidos. E na hora que esse produto que compõe esse celular chegar aos Estados Unidos com um preço maior, o preço desse celular vai aumentar. Que reflete aqui no Brasil também. E acaba refletindo porque a gente importa esse celular de lá. Porque a operação dele ficou mais cara, né? Exatamente. O custo da operação. Então você vai ter o custo da operação maior e aí você tem um custo dele maior para o Brasil. Nos Estados Unidos, inclusive, o preço dele vai subir e já está subindo. E ainda mais, a partir do momento que eu causei um alvoroço por esse aparelho e outros mais, viu? Tem uma caixinha de som famosa aí, que eu acho que todo mundo sabe qual é a marca. A JBL, que também vai estar subindo de preço aí, porque muitos componentes também dela vêm do mercado asiático. Então você tem uma série de produtos que o brasileiro gosta de consumir, que infelizmente, em virtude dessa barreira tarifária que está sendo imposta, vai ser fabricada a um custo maior nos Estados Unidos, ela é importada e sendo importada, ela vai ser importada a um custo mais caro. Fora esses produtos tecnológicos, esses dois que nós citamos aqui, o que mais no dia a dia do brasileiro que essa guerra comercial de tarifa pode impactar em reajuste de preços para o povo brasileiro daquilo que nós compramos, que é produto importado? Tem um professor meu de economia, o Ademário, que ele sempre dizia assim: índice, você aprecia e deprecia. E aí a gente está tendo nesse momento uma apreciação da taxa de câmbio. E essa apreciação está fazendo com que o dólar ele alcance um patamar, o preço de equilíbrio novamente desse câmbio, ele alcance um patamar a um custo que nesse momento vários produtos aqui no Brasil vão começar a ter aumento de preço. Entre eles, por exemplo, um que afeta todo mundo que está em casa, nem gosto de falar em alarmismo, mas infelizmente... É uma constatação, né? Combustível. Combustível vai ter uma pressão inflacionária muito grande em virtude justamente do que os Estados Unidos é produtor, é importador e é exportador ao mesmo tempo de alguns insumos para o combustível, inclusive o petróleo bruto do Brasil, ele vem um pouco dos Estados Unidos e aí a gente vai ter provavelmente uma pressão muito grande sobre esse produto. E esse produto acaba, Bruno, assim, sem querer falar os demais, quando você tem aumento de preço de combustível no Brasil, a maior parte dos produtos brasileiros, a logística dele é feita pela malha viária. Então, quando eu afeto esse produto, eu afeto diretamente, praticamente, o preço de todos. Então, a pressão inflacionária que a gente tinha, ela provavelmente vai aumentar. E aí, por conseguinte, se nós temos uma taxa de Selic, a taxa de juros da economia hoje, que está, segundo o Banco Central, comprometida em virtude da pressão inflacionária, com o aumento dessa pressão, a tendência é que na reunião do Copom, que vai ser no início de maio, a gente tenha um aumento novamente, uma apreciação da taxa Selic no Brasil. Qual é o impacto disso em uma das principais moedas do mundo, que é a moeda americana, que é o dólar, que é utilizado por lá?
qual é o principal impacto nisso nas nossas relações quando nós vamos comprar produtos em dólar, que tem essa oscilação, inclusive, que você falava agora há pouco, e o Brasil já vem sentindo isso antes mesmo desse tarifaço, do aumento do dólar comercial. Isso também gera um impacto também na hora dessas relações? Gera um impacto para o exportador. Quanto mais o câmbio em dólar ele aumentar, melhor para ele. Se eu estou exportando e o preço pelo qual me pagam é mais valorizado no meu país, então eu vou melhorar a minha condição de preço de resultado. Então, para quem exporta muito Só que qual o problema? Muitos exportadores nesse momento, dos empreendedores exportadores, eles exportam para os Estados Unidos ou exportam para alguns países que estão sofrendo com essa retaliação e, em virtude disso, podem ter problemas. Agora, todos precisamos entender que qualquer análise econômica nesse momento, ela tem um prejuízo de verificar esse cenário futuro em virtude de que tudo na economia, ela não é uma ciência exata. Eu afeto determinado vetor e esse me consequencia outro. Por exemplo, é aquela coisa que a gente chama de efeito borboleta. Uma borboleta, ela bate as asas em um lugar do mundo e ela vai afetar o clima em outro lugar do mundo. É mais ou menos isso. Então, o que a gente pode entender, assim, sendo o mais objetivo possível, é que, de fato, existem algumas implicações pelo dólar mais alto, mas principalmente em virtude de exportação e importação nesse momento, porque o Brasil ainda não se posicionou se vai, de fato, retaliar os Estados Unidos ou não. Ele está esperando mais ali o que a China e o que a União Europeia vão fazer. A China acabou de anunciar 3 horas atrás. Talvez aqui o teu espectador aqui, Bruno, ele esteja bem informado agora, porque só foi há 3 horas. A China acabou de anunciar 84% de tarifas em retaliação aos Estados Unidos, que está impondo 104%. E a União Europeia acabou de também colocar 3 horas atrás, por volta de 10, 11 horas da manhã, 25% em todo o aço e alumínio que entre dos Estados Unidos na União Europeia. Para quem está em casa compreender, para quem é investidor, que opera nas bolsas de valores do mundo inteiro, o momento agora é o momento de quê na sua avaliação? O momento de aguardar essas reações do mercado ou é momento de fazer alguma transição, alguma operação? Vamos lá, os mercados nesse momento eles estão com muita dificuldade. Se vocês verificarem aí, a Bolsa Brasileira, ela está em queda. A Bolsa Americana, ela iniciou em queda, estava em alta, a Dow Jones. As bolsas asiáticas e as europeias praticamente estão todas em queda. Eu acho que somente a Bolsa de Xangai opera mais ou menos em alta nesse momento. E o petróleo é uma das commodities nesse momento que está muito embaixo, até por conta disso, as ações da Petrobras estão caindo muito. Os bitcoins nesse momento, eu acho que nos últimos dias perderam aí algo em torno de 25% a 30% do seu poder, do seu valor de mercado. E o que eu aconselharia, orientaria, é que nesse momento a gente tivesse muita cautela, procurar ativos financeiros de baixo risco. Quem puder colocar em ativos financeiros de baixo risco é a melhor opção, porque de fato, em um mercado turbulento como esse, talvez você acorde rico e você vai dormir pobre. Alexandre, muito obrigado. Alexandre Nascimento, economista, conosco aqui hoje. Um grande abraço e boa sorte na sua caminhada, tá bem? Muito obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite e boa tarde a todos os espectadores. A você que tem acompanhado a nossa programação diariamente, nosso muito obrigado pelo seu carinho e também pela sua audiência. Chegando agora, Marília Lima. Marília, como vai você? Tá tudo bem? Boa tarde.